Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, com todo o povo de Deus. Nós vamos começar aqui mais um devocional no livro de Filipenses. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 2 e nós vamos ver aqui Paulo trazendo uma forte ênfase a uma virtude essencial para o cristianismo. Jesus Cristo, no tempo em que passou aqui na terra, ele deixou um grande legado para todos nós e esse legado deve ser ensinado persistentemente todos os dias de nossas vidas. Muito bom, obrigado Pati por compartilhar, que tem sido grandes momentos de conhecimento da palavra de Deus, um momento enriquecedor. Muito obrigado por compartilhar a sua mensagem e quero incentivá-los a deixar aqui o seu comentário naquilo que Deus tem te abençoado, o que Deus tem falado contigo, o que tem mudado na sua vida depois que a gente começou a fazer esses devocionais e que a gente possa crescer junto. Essa é a nossa proposta para que possamos nos edificar mutuamente, para que possamos um dia chegarmos à estatura da plenitude de Cristo. Esse é o nosso objetivo. Então vamos lá, Filipenses capítulo 2, hoje nós leremos dos versículos 1 até o 11, um trecho relativamente pequeno, mas que contém uma profundidade muito grande das Escrituras Sagradas. Nós vimos no capítulo 1 de Filipenses, no dia de ontem, que morrer é lucro, porque o viver é Cristo. Então Paulo tinha consciência disso e ele também tinha consciência de que Deus o havia chamado para um tempo a mais aqui na terra. E enquanto ele não cumprisse todo o propósito de Deus aqui na terra, ele não estaria apto a ser promovido aos céus, a estar com Cristo eternamente. Então ele entendeu isso e ele diz aos filipenses que ele gostaria de estar nos céus já com Cristo, de partir para estar no céu com Cristo. No entanto, Deus teria que cumprir o propósito dele aqui na terra e ele então entende que precisava esperar mais um pouquinho. Eu e você temos um propósito aqui na terra e por isso nós estamos vivos. Por isso nós estamos aqui hoje pela manhã para entendermos esse propósito, para recebermos a instrumentalização para cumprirmos esse propósito. Deus não te acordou hoje às 6 horas da manhã, às 5h30, a hora que seja aí, às 6h30, para nada. Ele te acordou porque ele tem um propósito muito grande para a sua vida e para a minha vida também. E ele quer que nós cumpramos esse propósito de forma extraordinária e sobrenatural. E por isso, irmãos, nós somos chamados a cumprir esse propósito hoje. E se nós temos vida, se nós temos todas as ferramentas que ele tem colocado nas nossas mãos, significa que ele quer que nós cumpramos o propósito dele hoje. A partir desse propósito, nós temos também o entendimento de que algumas virtudes são essenciais para a nossa vida, para o nosso crescimento. Vamos ler então Filipenses capítulo 2, versículos 1 até o 11. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens
e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aí, irmãos. Ok, nós temos aqui um cântico que era cantado na igreja antiga. A partir do versículo 6 até o versículo 11, nós temos Paulo citando um cântico que era cantado costumeiramente na igreja antiga, assim que Cristo padece pelos nossos pecados, passa pela morte de cruz, a igreja começa a se espalhar por toda a região da Ásia Menor, chegando até a Europa, e foram escritos cânticos de louvor e adoração. E neste momento aqui, Paulo está citando um dos cânticos que era cantado, imagine só, na igreja daquela época. Olha que interessante. E nós temos músicas bem parecidas aqui com esse contexto, né? Com esse texto que foi escrito por Paulo. Nós podemos entender, meus irmãos, que esse cântico era algo extraordinariamente especial para os cristãos da época. Isso porque esse cântico revela toda a doutrina cristã, tudo aquilo que nós cremos, né, na verdade, até hoje, né, tudo aquilo que os cristãos antigos criam está revelado aqui. Né? Então, que Cristo esvaziou-se a si mesmo, né, e tomou forma humana, forma de servo, forma não só ele não se apegou ao ser igual a Deus, mas ele tomou essa forma humana e veio para nos salvar. E portanto esse cântico é uma das maravilhas aí da igreja cristã. Nós entendemos a partir do versículo 27 do capítulo 1 que Paulo nos exorta aqui a exercer a cidadania de modo digno. Então, se ele está nos chamando, nos conclamando a viver a cidadania de modo digno, significa que existe um modo que não é digno, né? Então, existia ali no meio dos cristãos pessoas que estavam pervertendo os comportamentos, pessoas que estavam pervertendo até mesmo a sã doutrina, né? E Paulo diz assim: vocês precisam permanecer firmes, lutando pela fé evangélica. E a palavra evangélica não está se referindo ao grupo de igrejas que se denominam evangélicos, mas a fé evangélica que Paulo está dizendo, a fé dos evangelhos. Então, a fé que está baseada nos evangelhos. Quando Paulo escreve esta carta aos Filipenses, já havia os evangelhos escritos e, portanto, as pessoas, os cristãos daquela época, já tinham conhecimento de quem tinha sido Jesus por meio dos escritos que já circulava na igreja antiga. Então Paulo nos chama a viver de maneira honrosa, perseverante, porque o mal fugirá, porque aquele que resiste ao mal, o mal vai fugir de nós. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao mal e ele vai fugir de nós, né? Então, quando nós falamos lá da armadura de Deus, lá em Efésios capítulo 6, você percebe que na armadura de Deus, toda a aparelhagem da armadura de Deus era uma aparelhagem de defesa, era de firmeza, de resistir, de permanecer inabalável. Então, nós entendemos também no dia de ontem, né, que a mensagem é sempre maior que o mensageiro. E, portanto, as pessoas que sofrem pela causa de Cristo, sofrem por serem cristãos, não precisam se preocupar, porque a mensagem é sempre maior do que o mensageiro. Pode ser que a gente um dia passe dessa para uma melhor, pode ser que a gente venha a partir um dia, mas a mensagem vai continuar sendo pregada. E mais, se nós partirmos
né, como mártires, por exemplo, a mensagem vai ganhar muito mais força, porque quanto mais opressão, quanto mais pessoas padecem por causa de Cristo, mais a mensagem ganha força. E aí no capítulo 2 nós temos a essência de como nós podemos manter essa virtude que é chamada de humildade. Como nós podemos então investir no corpo de Cristo, como nós podemos entender essa unidade, uma só fé, um só espírito, um só modo de pensar, o mesmo amor, uma só atitude. Não existe outra forma senão mantendo-nos humildes. A humildade é a essência da unidade da igreja. Não tem como eu me manter unido a vocês se nós não formos ambos os lados aqui humildes. Porque hoje o mundo é movido por ganância, o mundo é movido por ambição e antigamente não era diferente, né? Então a ganância, a ambição toma conta do ser humano, toma conta do coração do homem e da mulher, é claro, e nos impede de nos relacionarmos de forma tranquila. Por isso, a humildade é essencial. Lá no livro de Efésios nós vemos 3 virtudes, né, virtudes essenciais para a unidade. No comecinho lá do capítulo 4, Paulo fala sobre a humildade, sobre mansidão e sobre paciência. Aqui ele está ressaltando a humildade, porque a humildade, irmãos, como nós já conversamos também lá no contexto de Gálatas, a humildade não é um fruto do Espírito, né? Não é algo que aparece. A humildade tem a ver com a raiz. Humildade tem a ver com a nossa essência. E Paulo dá a dica aqui de como nós podemos viver em unidade e humildade, né? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Não procurem fazer as coisas colocando os seus objetivos acima dos objetivos dos outros. Não coloque os seus interesses acima dos interesses dos outros. Pense sempre na possibilidade de o outro também ter interesse naquilo que você está fazendo. E de repente você vai ter uma surpresa quando você pensar dessa forma, né? Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Gente, como que a gente vai considerar os outros melhores do que nós mesmos, superiores, se a outra pessoa, de repente, é pior do que eu? Como que a gente pode trabalhar essa questão, né? E tem o limite aí também, a questão da autoimagem. É importante que nós tenhamos uma autoimagem verdadeira, real daquilo que nós somos, de quem nós somos. E como que nós podemos então considerar os outros melhores do que nós mesmos? Irmãos, o segredo está em entender que todas as pessoas, sem exceção, receberam dons, receberam talentos. Todas as pessoas, de alguma forma, elas fazem alguma coisa melhor do que aquilo que eu faço. Nós não somos bons em tudo. Nós não somos bons em tudo. Nós não temos a habilidade de fazer todas as coisas. Então nós precisamos nos colocar em nosso lugar e reconhecer que a habilidade de fazer algo melhor do que eu pode ser que esteja na outra pessoa. E nós reconhecendo essa habilidade da outra pessoa, nós vamos ter uma atitude humilde. Porque nós estamos nos colocando no nosso lugar e nós estamos reconhecendo que a outra pessoa pode ser que faça as coisas melhor do que aquilo que eu faço. E isso é o segredo, o grande segredo da humildade e também o segredo da unidade da igreja. Quando nós reconhecemos que não somos bons em tudo e que a outra pessoa pode ser melhor do que você em algumas tarefas, nós estamos colocando as coisas no seu devido lugar.
Nós estamos colocando a outra pessoa, dando espaço para que a outra pessoa realize as suas tarefas, e dentro da igreja, dentro da comunidade, dando espaço para que as outras pessoas exerçam os seus dons e assim elas também se desenvolvam. Eis o grande segredo da unidade da igreja e o segredo também de nos mantermos humildes, né? Se faz sentido para você, deixa aí um joinha para que a gente possa ver que você está acordado, amém? Vamos lá, então cada um cuide não somente dos seus interesses, né? Mas cuide também dos interesses dos outros. E aí vem aquela grande questão, né? Mas espera aí, não tem aquela coisa assim de vai cuidar da sua vida? Não tem aquela questão assim de olhar para as suas coisas e deixar o outro viver, né, para que não atrapalhe a vida do outro? É verdade, tem isso sim, né? E aqui nós precisamos ter um equilíbrio. Esse equilíbrio está em cuidar dos interesses dos outros, né? Ou seja, você descobre que a outra pessoa tem interesse naquilo ali, você vai contribuir para que aquela outra pessoa alcance o seu objetivo, né? Nós vamos contribuir para que a outra pessoa seja alavancada, seja lançada, e isso está muito na moda ultimamente por meio do trabalho dos coachings aí, né? Mas nós precisamos entender que o trabalho de coaching é algo previsto na palavra de Deus, né? É algo que está aqui tão claro como o dia aqui na palavra de Deus. Nós precisamos contribuir na tarefa de o outro alcançar o máximo do seu potencial. E nós somos chamados para isso, irmãos. Nós somos chamados a contribuir com os nossos esforços para que os interesses da outra pessoa sejam interesses corretos, é claro, né? E nós vamos contribuir para que a outra pessoa alcance o máximo do seu potencial. E o equilíbrio está em cuidar dos interesses e não cuidar da vida do outro, né? Não é cuidando da vida do outro que nós seremos humildes. Nós seremos humildes quando nós contribuirmos para que a outra pessoa cresça e se desenvolva. A partir do versículo 5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E essa palavra atitude tem um segredinho aqui em grego, que é a palavra phronesis. A palavra phronesis aqui, que foi traduzida por atitude, algumas versões da Bíblia a traduzem como sentimento. Nós perdemos praticamente todo o sentido original da palavra em grego. A palavra phronesis significa sabedoria prática, né? Então, quando diz aqui, né, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, o que Paulo está querendo dizer seja a prática, seja a sabedoria prática, seja o conhecimento que vocês adquiriram em Cristo, colocado em prática, né? Essa sabedoria prática, a mesma de Cristo Jesus. Tudo aquilo que vocês aprenderam, tudo aquilo que vocês absorveram de conhecimento, que de alguma forma não entrou só aqui na cabeça, mas desceu para o coração, seja esse conhecimento colocado em prática, da mesma forma que Cristo Jesus fez. Então seja a sua phronesis a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria apegar-se. Então Deus, ele desce dos céus e toma forma humana em forma de Cristo Jesus aqui na terra, para que ele se esvazia de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, para nos salvar. Então, o que está dizendo aqui, meus irmãos, é algo muito claro de que Deus, ele abre mão da sua divindade, entre aspas, né? Eu vou já explicar essa questão, né? Ele não abre mão da sua divindade porque ele era um ser divino, né? Mas ele abre mão de ser divino, completamente divino aqui,
apenas divino, vamos dizer assim, né? Ele abre mão de ser apenas divino e aqui na terra ele toma a forma humana para estar conosco e para trazer a mensagem de salvação, para mostrar-nos a necessidade de nós passarmos por essa salvação. Então Jesus Cristo é o modelo. Jesus Cristo é o modelo de humildade que nós precisamos ter. Ele é modelo de sabedoria prática que nós precisamos ter. Por quê? Porque o ser igual a Deus não é algo que ele deveria apegar-se, mas ele abre mão disso, se esvazia. E aqui tem um conceito teológico muito forte, que muita gente já deve ter ouvido falar, da palavra kenosis. Kenosis é essa palavra esvaziar-se no versículo 7. Então ele se esvazia do ser divino para tomar a forma humana. Mas Jesus Cristo aqui na terra, ele foi 100% Deus e 100% homem. E portanto, ele não abriu mão da sua divindade de forma completa. Ele continuou sendo Deus, porque agora ele era o Deus Filho. O fato é que aqui na terra ele viveu como se fosse homem, No versículo 8 isso diz bem claramente, isso é mostrado bem claramente, Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, quando nós entendemos que a humildade de Cristo é o padrão, a humildade de Cristo é o paradigma, nós vamos abandonar as nossas práticas narcisistas, a nossa ganância, porque nós vamos entender que aquele que quer crescer, aquele que quer subir na vida, conforme a Bíblia nos diz, ele precisa descer. Aquele que quer ser grande coisa, em primeiro lugar, ele precisa humilhar-se a si mesmo. E a humildade de Cristo nos mostra que ele, embora sendo Deus, ele abre mão de tudo isso para ser ser humano, para ser gente como a gente, para viver como nós vivemos aqui na terra, para que assim ele mostre por meio do seu comportamento, ele mostre por meio da sua vida que é possível nós vivermos aqui de forma humilde. Aquele que quer ser exaltado, antes de tudo ele precisa ser humilhado. Aquele que quer ser exaltado, antes de tudo ele precisa se colocar de joelhos. A forma de encontrar exaltação, a forma de crescer na vida, meus irmãos, é se colocar de joelhos, é se colocar numa posição abaixo, é se humilhar. E isso vai trazer uma grande exaltação. Nós lemos no versículo 9 em diante: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós entendemos então que a exaltação de Cristo começa a partir da sua humilhação. Quando ele abre mão de estar ali no mesmo patamar da Trindade, ele abre mão de tudo isso, ele entende que a sua tarefa é vir à terra e trazer essa mensagem de salvação aos homens. Nesse momento começa a exaltação de Cristo. Nesse momento que ele se esvazia de si mesmo, se torna semelhante aos homens, começa o processo de exaltação. Deus, ele o exaltou. Deus colocou Jesus Cristo acima de todo nome. Deus colocou Jesus Cristo acima de todo poder, de toda potestade, de toda autoridade, para que todo mundo honre ao Senhor, para que todo mundo glorifique ao Senhor por meio da sua obra aqui na terra. E, irmãos, nós podemos não entender porque a nossa mente é muito limitada aqui na terra, Nós podemos não entender como que é esse processo, como funciona esse processo. Se você quer crescer na vida, você precisa se humilhar. Se você quer ter algo especial na sua vida, você precisa se colocar para baixo. Se você quer de alguma forma crescer no reino de Deus, você precisa olhar para baixo. E o reino de Deus é um reino de paradoxos, é um reino de
de grande diferença em comparação com o reino humano. O ser humano prega que para você ter alguma coisa você precisa ser poderoso, você precisa passar por cima das outras pessoas, você precisa conquistar as coisas, você precisa olhar lá na frente e sair atropelando todo mundo. É isso que o mundo prega, enquanto o reino de Deus nos ensina que se você quer conquistar algo, se você quer que Deus te exalte de alguma maneira, você precisa se humilhar. E que hoje, meus irmãos, nós sejamos humilhados, que nós nos coloquemos numa posição de humilhação, porque todos nós precisamos de Jesus Cristo, nós precisamos da salvação em Cristo Jesus. Quero contar uma ilustração para encerrarmos o nosso devocional de hoje. Nós não entendemos como Deus abriu mão da sua forma divina apenas e veio ao mundo para salvar a humanidade. Mas, uma vez, uma ilustração apenas, né? Um homem estava olhando uma colônia de formigas que estava andando ali na terra, e de repente essa colônia de formigas começou a seguir o abismo. E todas as formiguinhas iam para esse abismo e se jogavam abismo abaixo. Todas as formigas iam e se jogavam. E aí aquele homem, vendo aquela cena das formigas caindo no abismo, aquele homem ele começa a gritar: "Ei, formiguinha, não faz isso! Pelo amor de Deus, não faça isso! Você está caindo no abismo! Gente, abre os olhos! Volte para sua colônia, não fique aí na beira do abismo, vocês estão caindo, vocês estão morrendo." E as formiguinhas não conseguiam entender aquilo que o homem estava falando e continuavam caindo no abismo. Então aquele homem se decide transformar-se em uma formiga, né? Então, quando ele se transforma numa formiga, ele vai até a beira do abismo e começa a falar: "Gente, abre o olho! Abre o olho, vocês precisam de salvação, vocês têm a escolha de voltar-se para Deus, né? De voltar às suas vidas, vocês têm uma vida abundante, vocês têm direito a isso. Voltem lá para a colônia e eu posso caminhar com vocês e ensinar como vocês podem ter uma vida abundante." A partir desse momento, as formiguinhas então entendem a mensagem de salvação. Elas voltam para a sua colônia e têm uma vida abundante. Isso nos ilustra um pouco, irmãos, de que Deus, embora Ele tenha todo o poder, Ele não conseguiria transmitir a mensagem de salvação se Ele não se transformasse num ser humano como nós somos. E por isso Ele abre mão do seu poder, do seu eterno poder, vem na terra e como forma humana, como ser humano, Ele prega essa mensagem de salvação a todos nós. Nós podemos ouvir essa mensagem na nossa própria língua, nós podemos ouvir essa mensagem de forma audível, de forma clara, por meio do testemunho de Cristo aqui na terra. Essa humilhação de Cristo foi essencial para a nossa salvação. Irmãos, vamos orar para que no dia de hoje nós nos humilhemos e por meio dessa humilhação nós experimentemos a exaltação de Cristo também nas nossas vidas. Pai, muito obrigado pelo exemplo que o Senhor dá na sua palavra, o exemplo de Cristo, que no dia de hoje nós tenhamos a mesma atitude que o Senhor teve, a mesma sabedoria prática, a mesma kenosis de abrir mão, de nos esvaziarmos de nós mesmos e que possamos tomar a forma do Senhor, para que entendamos e compreendamos como foi a sua vida aqui na terra, e assim nós possamos viver em santidade, nós possamos viver essa cidadania de forma digna, que nós possamos viver, ó Deus, como o Senhor viveu aqui na terra, e que de forma muito humilde nós possamos manter a unidade da igreja, que de forma muito humilde, conforme a Tua palavra nos ensina a ser, nós possamos experimentar a exaltação do Senhor. Deus nos ensina hoje a nos fazermos humildes.
nos ensina hoje a poder, Senhor, com humildade em nossos corações, reconhecer que existem pessoas melhores do que nós naquilo que nós fazemos e que isso sirva de unidade para a tua igreja, isso sirva de crescimento mútuo, que no dia de hoje o teu Espírito Santo superabunde nas nossas vidas, quebrando todo orgulho, quebrando toda ganância, toda ambição egoísta, toda vanglória própria, e que experimentemos a humilhação que o Senhor experimentou, para que também possamos nos gloriar um dia na cruz de Cristo, para que possamos nos gloriar na eternidade junto com o Senhor. Que o Espírito Santo opere essa humildade em nossos corações. Pai, quero te agradecer pelo dia de hoje e pedir que o Senhor abençoe o nosso dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Obrigado aí, a Rosa está comentando, né? Os devocionais estão sendo bênçãos em nossas vidas. Obrigado também por participar conosco. E você pode compartilhar essa mensagem para outras pessoas, deixar aí nos seus comentários aquilo que Deus está falando contigo, aquilo que você pode aprender de lição aqui dos devocionais, né? Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue abrindo a nossa mente, que Deus continue falando aos nossos corações e a gente experimente um dia abundante na presença de Deus, que Deus exalte a vida de cada um por meio da nossa humildade, da nossa humilhação, que hoje seja um dia pleno, um dia abundante na presença de Deus. Deus abençoe a todos, um ótimo dia, até amanhã, 6:30 da manhã, abraços, tamo junto e até mais.